A sala de aula da Escola Municipal Santos Dumont estava como sempre naquela segunda-feira de março, com o barulho típico de 35 crianças de 8 anos tentando se organizar para o início das aulas. Mariana Silva ajeitou os óculos de grau e olhou para a turma do terceiro ano, seus olhos castanhos percorrendo cada rostinho conhecido. Aos 32 anos, ela já tinha 15 anos de magistério e conhecia bem aquela rotina. Cabelos crespos presos em um coque caprichado, blusa branca impecável e saia azul marinho que sempre usava nas segundas-feiras. Era uma professora respeitada na periferia de São Bernardo do Campo, conhecida por sua paciência infinita e pelo carinho especial que tinha com cada aluno. "Bom dia, turminha", disse com um sorriso que iluminava a sala todos os dias. "Quem aqui lembrou de trazer o desenho da família que pedi na sexta-feira?" Várias mãozinhas se ergueram animadas, e Mariana sentiu aquele calor no peito que sempre sentia quando via o esforço das crianças. Ela amava ser professora, amava fazer parte da formação daqueles pequenos, mas havia algo que a consumia por dentro há anos. Uma dor que ela carregava desde os 6 anos de idade e que nunca conseguiu superar completamente. Enquanto recolhia os desenhos, seu olhar parou em Kevin, um menino negro de 8 anos que havia chegado à escola há apenas 3 semanas. Ele estava sentado na segunda fileira, meio tímido ainda, tentando se adaptar à nova escola depois que a família se mudou de Santos para São Bernardo. Kevin era diferente das outras crianças, não só pela personalidade mais reservada, mas por algo que Mariana não conseguia explicar. Toda vez que olhava para ele, sentia um aperto no peito, como se conhecesse aquele rostinho de algum lugar muito distante. "Kevin, você trouxe seu desenho?", perguntou se aproximando da carteira dele. O menino baixou os olhos e balançou a cabeça negativamente. "Tudo bem, você pode fazer na próxima aula. Ainda está se acostumando com a nossa rotina, não é?" Ela colocou a mão no ombro dele com carinho, e naquele momento algo estranho aconteceu. Kevin ergueu os olhos e sorriu, um sorriso que fez o coração de Mariana acelerar sem motivo aparente. Era como se ela já tivesse visto aquele sorriso antes, muitas vezes, em outro tempo e lugar. Durante a aula de português, enquanto explicava sobre substantivos, Mariana percebeu que Kevin tinha uma maneira muito particular de franzir a testa quando estava concentrado. O menino mordia o lábio inferior e inclinava a cabeça ligeiramente para a direita, exatamente como ela fazia quando estava pensando. A coincidência a deixou inquieta. Quando Kevin levantou a mão para fazer uma pergunta, sua voz tinha um tom doce que ecoou de forma estranha na memória dela. "Professora, substantivo é o nome das coisas, né? Tipo, Kevin é um substantivo?" A pergunta era simples, mas a forma como ele pronunciou o próprio nome fez algo se mexer na mente de Mariana. Kevin. Será que ela conhecia alguém com esse nome quando era criança? Tentou se lembrar, mas as memórias dos primeiros anos de vida sempre foram confusas para ela. No intervalo, Mariana ficou observando Kevin brincando no pátio. Ele era carinhoso com os colegas menores, protetor, e tinha um jeito gentil de brincar que a lembrava de alguém. Mas de quem? A sensação era angustiante. Ela ligou para sua mãe, Dona Rosa, durante o recreio. "Mãe, a senhora lembra se eu tinha algum amiguinho especial quando era bem pequena?" "Alguém chamado Kevin?", perguntou tentando soar casual. "Filha, você sabe que sua memória de criança sempre foi meio apagada. Depois daquele acidente quando você tinha 6 anos, você esqueceu muita coisa daquela época", respondeu Dona Rosa com a voz cansada de sempre. "Por que está perguntando isso?" "Não é nada não, mãe. Só curiosidade." Mariana desligou mais confusa ainda. "Que acidente?" Sua mãe sempre foi meio evasiva sobre o passado, e ela nunca questionou muito.
Mas agora, olhando para Kevin, sentia que havia algo importante que precisava lembrar. Quando as aulas terminaram, Mariana decidiu conversar com Kevin antes dele ir embora. Kevin, você pode ficar um minutinho? Queria saber como está se sentindo na escola nova. O menino se aproximou da mesa dela, ainda meio tímido. Está legal, professora. Você é bem legal também. Você me lembra alguém, mas não sei quem. O coração de Mariana quase parou. Eu te lembro alguém? Quem? Não sei explicar. É como se eu já te conhecesse de algum lugar. Você tem os mesmos olhos que eu, disse Kevin, tocando gentilmente no próprio rosto. Foi nesse momento que Mariana realmente olhou nos olhos de Kevin. Eram exatamente iguais aos dela. A mesma cor castanha, o mesmo formato amendoado, até a mesma pequena pinta dourada na íris esquerda. Como não tinha notado isso antes? Suas mãos começaram a tremer. Kevin, me conta uma coisa. Você sempre morou com essa família? Quer dizer, você lembra de quando era bem pequenininho? As perguntas saíram atropeladas, movidas por uma necessidade urgente que ela não entendia. Eu moro com o tio João e a tia Marta desde que eu era pequeno. Eles me contaram que meus pais morreram num acidente quando eu era bebê, e eles me adotaram. Mas às vezes eu tenho uns sonhos estranhos, Kevin falou baixinho, como se fosse um segredo. Que tipo de sonhos? Mariana se abaixou para ficar na altura dele, o coração disparado. Eu sonho que tinha uma irmã. Uma menina que brincava comigo e me protegia. Nos meus sonhos, ela tem o seu rosto, professora. Por isso você me lembra alguém. O mundo parou para Mariana naquele instante. Irmã. Kevin falou sobre uma irmã que o protegia. De repente, flashes de memória começaram a voltar como ondas. Uma casa pequena. Um menino pequeno chorando. Ela prometendo que nunca o deixaria sozinho. A voz da mãe gritando. Homens estranhos. Muito choro. E depois, nada. Um vazio na memória que durou anos. Kevin, sua voz saiu trêmula. Que dia você nasceu? 15 de outubro, ele respondeu inocente. Mariana sentiu as pernas bambas. 15 de outubro. O mesmo dia que ela. Mas o que mais a chocou foi lembrar de algo que sua mãe sempre dizia quando ela perguntava por que não tinha irmãos. Você tinha um irmãozinho, mas Deus levou ele muito cedo. Sempre pensou que o irmão tivesse morrido. Mas e se? Naquele momento, a tia de Kevin chegou para buscá-lo. Marta era uma mulher de uns 50 anos, simpática, que cumprimentou Mariana educadamente. Desculpa o atraso, professora. Como Kevin está se comportando? Ele é uma criança maravilhosa, Mariana respondeu automaticamente, ainda em choque. Posso fazer uma pergunta? Vocês têm certeza da data de nascimento dele? E vocês sabem algo sobre a família biológica? Marta pareceu desconfortável. Olha, professora, é uma situação meio complicada. O Kevin veio para nós através de uma adoção informal, sabe como é? A documentação não é muito clara. Por que está perguntando? É que ele me lembra muito alguém da minha família. Talvez seja só coincidência, Mariana tentou disfarçar, mas por dentro estava em pânico. Depois que eles foram embora, Mariana ficou sozinha na sala de aula tentando processar o que estava acontecendo. Pegou o celular e ligou novamente para a mãe, dessa vez com urgência na voz. Mãe, preciso que a senhora me conte a verdade sobre meu irmão. A senhora sempre disse que ele morreu, mas eu preciso saber exatamente o que aconteceu quando eu tinha 6 anos.
Do outro lado da linha, ouvi um silêncio longo e depois um suspiro pesado. Mariana, filha, algumas coisas é melhor deixar no passado. Não, mãe. Não é melhor. Eu tenho um aluno aqui que... A voz dela falhou. Eu acho que encontrei meu irmão. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi o mais longo que Mariana já havia experimentado. Dona Rosa, sua mãe adotiva, finalmente suspirou fundo antes de falar, e Mariana pôde sentir o peso de anos de segredos naquela respiração. Senta aí, filha. Chegou a hora de você saber a verdade sobre sua história. A voz de Dona Rosa tremulou, carregada de uma culpa que ela guardava há mais de 20 anos. Mariana cresceu acreditando que era filha única, criada por Rosa Silva desde 6 anos de idade. Rosa sempre contou que os pais biológicos de Mariana haviam morrido em um acidente de carro, e que ela, como vizinha próxima da família, havia decidido criar a menina. Era uma história simples, sem muitos detalhes, e Mariana nunca questionou por que Rosa sempre mudava de assunto quando o passado era mencionado. A verdade, que Rosa começou a revelar naquela tarde, era muito mais complexa e dolorosa. Mariana não era filha única. Ela tinha um irmão gêmeo, nascido apenas 15 minutos depois dela, em 15 de outubro de 1991. Os dois haviam nascido em uma família muito pobre de Santos, filhos de Maria Conceição, uma mulher que lutava contra o vício em drogas e um relacionamento violento. Vocês dois eram grudados desde pequenos, Rosa contou com a voz embargada. Você sempre protegendo seu irmão Kevin, mesmo sendo do mesmo tamanho que ele. Quando um chorava, o outro consolava. Era uma coisa linda de ver, mas também de partir o coração, porque a situação de vocês em casa era terrível. Rosa havia sido vizinha da família biológica e testemunhar os maus tratos que as duas crianças sofriam. Maria Conceição, consumida pelo vício, frequentemente deixava os gêmeos sozinhos por dias. O pai era violento e desaparecia por semanas. Rosa, que não conseguia ter filhos, sentia o coração partir toda vez que via Mariana, ainda com 5 anos, cuidando do irmãozinho como se fosse uma mãe. Um dia, sua mãe biológica apareceu na minha porta, desesperada. Ela estava devendo para traficantes e sabia que pessoas perigosas estavam atrás dela. Me implorou para cuidar de vocês dois, só por alguns dias, até ela resolver a situação. Rosa parou para respirar. Isso foi em março de 1997. Vocês tinham 5 anos e meio. Mariana se lembrava vagamente daquela época. Lembrava-se de sentir medo constante, de proteger alguém pequeno, de promessas que fazia para alguém que não conseguia mais visualizar claramente. Agora entendia por que sempre teve um instinto protetor tão forte com seus alunos, especialmente com os mais vulneráveis. Os dias se passaram, e Maria nunca voltou. Depois soubemos que ela tinha sido morta por causa das dívidas. O pai de vocês havia desaparecido há meses. Vocês ficaram comigo, mas eu sabia que não podia adotar os dois legalmente. Era solteira, trabalhava como faxineira, ganhava muito pouco. O conselho tutelar jamais aprovaria a adoção de 2 gêmeos por uma mulher na minha situação. O coração de Mariana apertou quando entendeu aonde a história estava levando. O que a senhora fez, mãe? Apareceu uma família de Santos, o João e a Marta, que queriam muito um filho mas não conseguiam engravidar. Eles tinham condições melhores que as minhas, casa própria, trabalho fixo. Quando souberam da situação de vocês, se ofereceram para adotar um dos dois. Rosa começou a chorar. Foi a decisão mais difícil da minha vida, filha. Eu sabia que seria melhor para vocês terem famílias que pudessem dar amor e cuidado, mas separar gêmeos.
Mariana sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto finalmente entendia por que sempre teve uma sensação de incompletude, como se uma parte dela estivesse faltando. Por que não me contou isso antes, mãe? Por que você ficou muito mal, filha? Muito mal mesmo. Você chorou por semanas, não comia, não dormia, ficava chamando pelo Kevin o tempo todo. O médico disse que você estava com depressão profunda por causa da separação. Eu achei que seria melhor você esquecer, começar uma vida nova, sem carregar essa dor. Rosa explicou que levou meses para Mariana se adaptar à vida sem o irmão. A menina desenvolveu uma espécie de amnésia seletiva, bloqueando as memórias mais dolorosas como forma de proteção emocional. Com o tempo, ela parou de perguntar pelo irmão e passou a aceitar a história de que sempre fora filha única. João e Marta prometeram manter contato, deixar vocês se verem às vezes, mas depois eles se mudaram e perdemos o contato. Eu tentei procurar algumas vezes, mas eles haviam sumido completamente. Achei que era melhor assim, que vocês tinham seguido suas vidas. Durante todos esses anos, Mariana construiu sua identidade como filha única. Estudou com muito esforço, se formou no magistério, depois fez faculdade de pedagogia à noite enquanto trabalhava de dia. Sempre teve uma relação especial com crianças, especialmente com aquelas que pareciam carentes ou sozinhas. Agora entendia que isso não era coincidência, era o instinto de irmã mais velha que nunca conseguiu se manifestar completamente. Mãe, e se eu disser que encontrei o Kevin? Que ele está na minha sala de aula? Mariana perguntou com a voz trêmula. O silêncio do outro lado foi seguido por um soluço. Meu Deus, filha! Será que é possível? Depois de tanto tempo. Ele tem os mesmos olhos que eu, mãe. A mesma data de nascimento. E hoje ele me disse que sonha com uma irmã que o protegia quando ele era pequeno. Mariana não conseguia parar de chorar. Ele disse que nos sonhos dela, a irmã tem o meu rosto. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Filha, se realmente é o Kevin, você tem que ter muito cuidado. Essas pessoas que o criaram podem não saber de nada sobre você. E mesmo que seja ele, vocês são pessoas diferentes agora. 26 anos se passaram. Mas Mariana já sabia, no fundo do coração, que era Kevin. Todas as peças se encaixavam, a sensação de familiaridade, os olhos idênticos, a data de nascimento, os sonhos que ele tinha. Mas principalmente, aquela sensação de completude que sentiu quando ele sorriu para ela na primeira vez. Era como se uma parte de sua alma, que estava perdida há anos, finalmente tivesse voltado para casa. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Ficou olhando fotos antigas, tentando despertar mais memórias. Encontrou uma foto sua aos 6 anos, pouco depois da adoção, e se chocou com a semelhança física que tinha com Kevin. Como não tinha percebido antes? Era como se estivesse olhando para a versão masculina de si mesma na infância. Mas o que Mariana não sabia era que essa descoberta mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como o amor entre irmãos pode superar tempo, distância e até mesmo o esquecimento. Na terça-feira, Mariana chegou à escola com o coração disparado e uma mistura de ansiedade e esperança que mal conseguia conter. Tinha passado a noite toda pensando em como abordar Kevin, como descobrir a verdade sem assustar o menino ou criar uma situação delicada. Decidiu que precisava agir com cuidado, observar mais, coletar mais informações antes de tomar qualquer decisão drástica. Durante a aula de matemática, Mariana propositalmente criou atividades em dupla para observar Kevin interagindo com os colegas. Ela reparou em detalhes que antes passavam despercebidos,
A forma como ele ajudava os amigos com dificuldade, sempre com paciência infinita, exatamente como ela fazia com seus alunos. A maneira como ele organizava o material escolar, separando tudo por cores, igual ao sistema que ela usava desde criança. Pequenos gestos que poderiam ser coincidência, mas que para ela começavam a formar um padrão. Na hora do recreio, Kevin se aproximou da mesa dela com um desenho na mão. Professora, fiz aquele desenho da família que a senhora pediu ontem, mas ficou meio estranho. Mariana pegou o papel com as mãos trêmulas. O desenho mostrava uma casa pequena com 3 pessoas, Kevin no centro, um homem e uma mulher dos lados, que claramente eram seus tios. Mas o que chamou sua atenção foi uma figura menor, meio apagada, desenhada ao lado de Kevin, como se fosse uma sombra. Kevin, quem é essa pessoa aqui do seu lado? Ela perguntou apontando para a figura misteriosa. Não sei explicar direito. Às vezes eu sinto que tem alguém do meu lado que não está aí, sabe? Como se fosse minha sombra, mas uma sombra boa, que me protege. Kevin falou baixinho, com a inocência típica de uma criança, mas suas palavras fizeram o coração de Mariana acelerar. Durante o almoço, Mariana decidiu ligar para a diretora da escola onde trabalhará Kevin anteriormente, em Santos. Precisava de mais informações sobre a família dele, sobre seu histórico acadêmico, qualquer coisa que pudesse confirmar suas suspeitas. Olá, sou Mariana Silva, professora da MF Santos Dumont em São Bernardo. Vocês têm informações sobre um aluno transferido chamado Kevin Santos? Ela perguntou tentando soar professional. Ah, sim, o Kevin. Menino muito doce, todos aqui sentimos falta dele. A família se mudou há 1 mês por causa do trabalho do pai, respondeu a secretária. Posso ajudar em algo específico? Vocês têm os dados de nascimento dele no arquivo? É para completar a documentação aqui. Claro, deixe-me verificar. Aqui está. Kevin Santos, nascido em 15 de outubro de 2015. Mas professora, tem algo estranho aqui no arquivo dele. O coração de Mariana quase parou. O que seria? Ele tem uma anotação da assistente social dizendo que durante um atendimento psicológico, ele sempre falava sobre uma irmã imaginária que o protegia. As psicólogas achavam que era trauma de abandono, uma figura de proteção que ele criou na mente para lidar com a perda dos pais. Mariana teve que se segurar na cadeira. Irmã imaginária. Kevin não estava imaginando, ele estava lembrando dela, mesmo sem saber. Tem mais alguma informação sobre essa irmã imaginária? Sim, ele sempre descrevia ela como uma menina um pouco mais alta que ele, com cabelo cacheado, que sempre prometia que nunca ia deixar ele sozinho. A psicóloga notou que ele tinha certeza de que um dia ia encontrar essa irmã de novo. A secretária fez uma pausa. Por que está perguntando isso, professora? Aconteceu algo. Não, não. É só para entender melhor o perfil emocional dele. Obrigada pela ajuda. Quando desligou o telefone, Mariana tinha certeza absoluta. Kevin era seu irmão. Ele havia guardado as memórias dela durante todos esses anos, transformando-as em uma figura protetora em sua mente. E agora o destino havia os reunido de uma forma que nem ela nem ele poderiam ter imaginado. À tarde, durante a aula de ciências, Mariana decidiu fazer um experimento. Começou a contar uma história sobre borboletas que se separavam quando ainda eram lagartas, mas que sempre conseguiam se encontrar depois da metamorfose, seguindo um instinto natural que as guiava uma para a outra. Será que isso é verdade, professora? Kevin perguntou com os olhos brilhando de curiosidade. Existe algo chamado conexão fraternal, Kevin. Irmãos, mesmo separados,
às vezes conseguem se encontrar porque têm uma ligação especial que não se explica com lógica. Mariana olhou diretamente nos olhos dele enquanto falava. É como se tivessem um imã invisível que os puxa um para o outro. Kevin ficou pensativo por um momento. Professora, você tem irmãos? A pergunta a pegou desprevenida. Eu cresci achando que não tinha. Mas hoje eu descobri que talvez tenha um irmão em algum lugar por aí. Sério? Você deve estar muito feliz. Eu sempre quis ter um irmão ou uma irmã. Às vezes eu sonho que tenho uma irmã que é professora, igual a você. Kevin sorriu com inocência, sem fazer ideia do impacto de suas palavras. Foi nesse momento que Mariana decidiu que precisava agir. Não podia mais fingir que não sabia. Kevin estava claramente sentindo a mesma conexão que ela, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Mas sabia que precisava ser cuidadosa. Havia uma família envolvida, pessoas que amavam Kevin há 8 anos e que mereciam respeito. Após as aulas, ela decidiu ter uma conversa séria com Marta, a tia de Kevin. Quando a mulher chegou para buscar o menino, Mariana pediu para conversar em particular. Dona Marta, preciso fazer algumas perguntas importantes sobre Kevin. Não se preocupe, ele não fez nada de errado. Na verdade, é sobre algo que pode mudar a vida de todos nós. Marta pareceu preocupada. Do que se trata, professora? A senhora conhece alguma informação sobre a família biológica de Kevin? Principalmente sobre possíveis irmãos? Professora, por que está perguntando isso? Aconteceu algo. Marta estava claramente desconfortável. Dona Marta, eu tenho motivos para acreditar que Kevin pode ser meu irmão gêmeo, separado quando éramos crianças. Mariana decidiu ser direta. Nascemos no mesmo dia, temos características físicas muito semelhantes, e Kevin tem memórias que se encaixam perfeitamente com a minha história. O rosto de Marta ficou pálido. Ela olhou para Kevin, que estava brincando no pátio sem suspeitar de nada, e depois voltou os olhos para Mariana com uma expressão de choque e medo. Como assim? Isso é impossível. Kevin sempre foi nosso filho. Eu não estou questionando o amor de vocês por ele. Pelo contrário, vejo que ele é muito amado e bem cuidado. Mas eu preciso saber a verdade, pelo bem dele e meu. Marta ficou em silêncio por um longo tempo, claramente lutando internamente. Finalmente, suspirou fundo. Professora, quando adotamos Kevin, fomos informados de que ele havia perdido os pais em um acidente. Mas, sempre houve algumas coisas que não se encaixavam na história. Que coisas? Kevin sempre falava sobre uma irmã quando era menor. E tinha alguns objetos pessoais que vieram com ele, incluindo uma foto meio apagada de 2 crianças muito parecidas. Sempre achamos que fosse ele com algum primo. Marta parou para respirar. Mas agora, olhando para você. A senhora poderia me mostrar essa foto? Está em casa. Mas professora, se isso for verdade, o que vai acontecer com nossa família? Kevin é nossa vida há 8 anos. Dona Marta, eu não quero destruir nada. Se Kevin realmente for meu irmão, quero que saiba que vocês sempre serão a família dele. Vocês o criaram, amaram, cuidaram. Eu só quero conhecer meu irmão. Se você está sendo tocado por esta história sobre encontros impossíveis e conexões que resistem ao tempo, saiba que Histórias de Luz está repleto de relatos reais como este. Inscreva-se em nosso canal para descobrir mais histórias sobre famílias reencontradas, amor que supera obstáculos e milagres cotidianos que provam que o destino às vezes escreve os finais mais surpreendentes. Mas voltemos agora para descobrir o que Mariana encontrou naquela foto que mudaria tudo.
Na noite seguinte, Mariana estava em casa com Rosa, sua mãe adotiva, quando a campainha tocou. Do lado de fora estavam Marta, João e Kevin. Marta carregava uma caixa pequena nas mãos, e Kevin olhava curioso para a casa que nunca havia visitado. Boa noite, professora. Conversamos em casa e decidimos que você tem o direito de ver isto, Marta disse entregando a caixa para Mariana. Se realmente existe a possibilidade de vocês serem irmãos, é melhor descobrirmos logo. Kevin entrou na sala e imediatamente se sentiu em casa. Olhou para Rosa e sorriu. A senhora tem os mesmos olhos da professora Mariana e os meus também. Rosa sentiu as pernas bambas. 26 anos haviam se passado, mas ela reconheceu instantaneamente o menino que havia cuidado por alguns meses quando ele tinha 5 anos. Kevin estava maior, obviamente, mas mantinha a mesma doçura no olhar, a mesma forma carinhosa de falar. Kevin, Rosa disse com a voz trêmula, você se lembra de uma senhora chamada Rosa que cuidou de você quando você era bem pequenino? Kevin parou e ficou pensativo. Eu tenho uma lembrança meio confusa de uma senhora muito carinhosa que fazia bolo de chocolate e me contava histórias antes de dormir. Ela tinha cabelo grisalho e sempre cheirava a sabonete de erva doce. Rosa começou a chorar. Até hoje ela usava sabonete de erva doce, e bolo de chocolate sempre foi sua especialidade. Kevin, essa senhora era eu. E a menina que estava com você naquela época? Rosa olhou para Mariana, era sua irmã. Mariana abriu a caixa com as mãos tremendo. Dentro havia algumas roupinhas de bebê, alguns brinquedos pequenos, e no fundo, uma foto desbotada. Quando ela viu a imagem, o mundo parou. A foto mostrava duas crianças de aproximadamente 5 anos, claramente gêmeas, abraçadas e sorrindo para a câmera. A menina era ligeiramente mais alta e tinha os braços protetivamente ao redor do menino. Ambos tinham exatamente os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso doce. Não havia dúvida possível. Meu Deus, Mariana sussurrou, somos nós. Realmente somos nós. Kevin se aproximou para ver a foto. No momento em que seus olhos se fixaram na imagem, algo mudou em sua expressão. Era como se uma cortina estivesse sendo erguida em sua mente, revelando memórias que estavam adormecidas há anos. Eu me lembro dessa foto, ele disse baixinho. Eu me lembro de você. Você sempre me protegia quando eu tinha medo. Você prometeu que nunca ia me deixar sozinho. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. E eu nunca te deixei, Kevin. Mesmo sem saber onde você estava, uma parte de mim sempre esteve te protegendo. Por isso me tornei professora, por isso sempre cuidei de crianças como você. Kevin olhou para ela com uma mistura de reconhecimento e emoção que era impossível fingir. Então você é minha irmã de verdade? A irmã dos meus sonhos. Sou sim, Kevin. Sou sua irmã gêmea. O momento que se seguiu foi mágico. Kevin se jogou nos braços de Mariana, e pela primeira vez em 26 anos, ambos sentiram aquela completude que sempre havia faltado em suas vidas. Era como se duas metades de um coração finalmente tivessem se unido novamente. Marta e João observavam a cena com lágrimas nos olhos, mas também com uma preocupação evidente. João finalmente quebrou o silêncio. O que acontece agora? Kevin é nosso filho há 8 anos. Não podemos simplesmente... Ninguém está pedindo para vocês abrirem mão de Kevin. Mariana interrompeu gentilmente. Vocês são a família dele. Vocês o amaram, cuidaram, deram a ele tudo o que eu não pude dar. Eu só quero fazer parte da vida dele, se vocês permitirem. Rosa se aproximou de João e Marta.
Vocês fizeram um trabalho maravilhoso criando esse menino. Ele se tornou uma criança doce, carinhosa, inteligente. Mariana não quer tirar ele de vocês. Ela só quer recuperar o irmão que perdeu. Kevin, ainda nos braços de Mariana, olhou para seus pais adotivos com preocupação. Tio João, tia Marta, vocês sempre vão ser meu pai e minha mãe, né? Eu não quero perder vocês. Claro que sempre seremos sua família, filho, Marta disse secando as lágrimas. Mas agora você tem uma família ainda maior. Você tem uma irmã. Naquela noite, os 6 ficaram conversando até tarde, reconstruindo a história da separação, compartilhando memórias e planejando como integrar Mariana na vida de Kevin de forma gradual e saudável. Foi decidido que Kevin continuaria morando com João e Marta, mas que Mariana poderia visitá-lo regularmente e participar de momentos importantes de sua vida. Kevin estava radiante. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia completo. A sensação de que algo estava faltando, que sempre o acompanhou, finalmente havia desaparecido. Ele tinha uma irmã de verdade, que havia se tornado professora para cuidar de crianças como ele. Mariana, ele disse antes de ir embora, amanhã na escola, posso contar para todo mundo que você é minha irmã. Pode sim, Kevin. Pode contar para o mundo inteiro. Enquanto Kevin permanecia ali, cercado por 2 famílias que o amavam incondicionalmente, não podia imaginar que essa descoberta revelaria uma verdade ainda mais profunda sobre como o amor verdadeiro encontra sempre um caminho de volta para casa. Uma semana depois da revelação, Mariana decidiu que era hora de descobrir toda a verdade sobre sua separação de Kevin. Havia detalhes que não se encaixavam, perguntas que Rosa evitava responder e uma sensação de que ainda existiam segredos importantes guardados no passado. Na sexta-feira à tarde, depois das aulas, Mariana convidou João e Marta para uma conversa séria em sua casa. Kevin ficou brincando com Rosa no quintal enquanto os adultos se reuniam na sala. Era hora de colocar todas as cartas na mesa. Eu preciso saber exatamente como Kevin chegou até vocês. Mariana começou diretamente. A história que me contaram sobre uma adoção informal não está completa. Preciso da verdade, por favor. João e Marta se entreolharam nervosamente. Depois de um longo silêncio, João suspirou fundo. Mariana, a verdade é mais complicada do que você imagina. Na época, em 1997, havia muita corrupção no sistema de adoção. Crianças órfãs ou abandonadas eram frequentemente vendidas para famílias que tinham condições de pagar por uma adoção rápida. O coração de Mariana acelerou. Vocês compraram Kevin? Não foi assim, Marta interrompeu rapidamente. Nós estávamos desesperados para ter um filho. Tentamos adoção legal por anos, mas sempre éramos rejeitados por algum motivo burocrático. Quando soubemos através de um intermediário que havia 2 crianças precisando de família. 2 crianças. Mariana se levantou da cadeira. Vocês sabiam que éramos 2? Sabíamos, João confirmou baixinho. Mas o intermediário disse que vocês só poderiam ser separados, porque era mais fácil encontrar famílias para crianças individuais do que para gêmeos. Disseram que já havia uma família interessada em você. Mariana sentiu o mundo girar. E vocês aceitaram separar gêmeos? Éramos jovens, desesperados por um filho. O intermediário nos convenceu de que seria melhor para vocês, que teriam mais chances de uma vida estável se fossem criados separadamente. Marta começou a chorar. Não sabíamos que vocês tinham uma ligação tão forte. Não sabíamos que Kevin sofreria tanto com a separação. Quem era esse intermediário? Mariana perguntou com a voz controlada, mas cheia de raiva. Um homem chamado Roberto Silva.
Ele trabalhava com uma rede de adoções ilegais em Santos. Anos depois descobrimos que ele havia enganado várias famílias, separando irmãos desnecessariamente para lucrar mais. João parou para respirar. Quando tentamos procurar por você para reunir vocês, Roberto havia desaparecido com todo o dinheiro que as famílias pagaram. Nesse momento, Rosa entrou na sala, tendo escutado parte da conversa. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam. Mariana, tem algo que eu nunca te contei, ela disse sentando pesadamente na cadeira. Roberto Silva não era apenas um intermediário. Ele era meu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana olhou para Rosa como se estivesse vendo um fantasma. Seu irmão? Você sabia o tempo todo que Kevin havia sido vendido? Não. Rosa gritou desesperadamente. Eu nunca soube. Roberto me disse que havia encontrado uma família maravilhosa para Kevin, que vocês dois estariam melhor separados. Ele me convencia de que era melhor assim. Só anos depois descobri que ele estava lucrando com isso. E por que nunca me contou isso? Porque quando descobri a verdade, Roberto já havia morrido em um acidente de carro. Não havia mais nada que eu pudesse fazer para mudar o passado. E você estava se adaptando bem à vida comigo, estava feliz, estudando. Achei que seria cruel contar a verdade. Mariana se sentiu traída por todas as pessoas que mais confiava. Rosa, que ela considerava sua salvadora, havia escondido a verdade por décadas. João e Marta, que pareciam pessoas íntegras, haviam participado de um esquema ilegal de separação de irmãos. Então todos vocês sabiam que Kevin e eu éramos vítimas de um crime, e decidiram esconder isso de nós? Mariana perguntou com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Kevin, que havia escutado as vozes alteradas, entrou na sala correndo e viu todos chorando. O que está acontecendo? Por que todo mundo está triste? Foi nesse momento que Mariana tomou uma decisão crucial. Ela se ajoelhou na altura de Kevin e olhou diretamente em seus olhos. Kevin, eu vou te contar uma verdade muito importante. Quando éramos crianças, pessoas mais nos separaram porque queriam ganhar dinheiro com isso. Não foi porque era melhor para nós. Foi porque quiseram nos usar. Mariana! Rosa tentou interromper. Não, mãe. Ele tem direito de saber a verdade. Mariana segurou as mãos de Kevin. Mas sabe o que isso significa, Kevin? Significa que nosso amor foi mais forte que a maldade dessas pessoas. Eles tentaram nos separar para sempre, mas o destino nos trouxe de volta um para o outro. Kevin processou a informação com a sabedoria simples das crianças. Então você é minha irmã de verdade, e nem pessoas mais conseguiram quebrar nosso amor. Exatamente. Nem pessoas mais, nem tempo, nem distância conseguiram quebrar o amor entre nós. Kevin abraçou Mariana com força. Então agora nunca mais vamos nos separar. Nunca mais, meu irmão. Nunca mais. Mas Mariana ainda não estava preparada para descobrir que essa revelação sobre o esquema criminoso que os separou levaria a uma descoberta ainda mais chocante sobre sua verdadeira origem familiar. Step 6. Consequências do clímax. Nos dias que se seguiram à revelação sobre Roberto Silva e o esquema ilegal de separação, Mariana decidiu investigar mais profundamente sua história familiar. Se havia mentiras sobre a adoção, talvez houvesse mentiras sobre sua origem também. Ela contratou um advogado especializado em direito de família para rastrear os documentos originais de nascimento dela e de Kevin. O que ele descobriu nas certidões originais, que estavam arquivadas no cartório de Santos, deixou todo mundo em choque.
Mariana, o advogado ligou numa terça-feira pela manhã. Preciso que você sente para ouvir isso. Sua certidão de nascimento original tem informações muito diferentes do que vocês acreditavam. Como assim? Primeiro, vocês não são apenas gêmeos. Vocês são gêmeos idênticos, do mesmo óvulo, o que é extremamente raro em gêmeos de sexos diferentes. Segundo, sua mãe biológica, Maria Conceição, não morreu por causa de dívidas com traficantes. Mariana sentiu o mundo girar. Como ela morreu? Ela não morreu, Mariana. Ela está viva. O telefone quase escorregou das mãos de Mariana. Como assim está viva? Maria Conceição dos Santos vive em um lar para idosos em Praia Grande. Ela tem problemas mentais decorrentes do vício em drogas, mas está lúcida na maior parte do tempo. Segundo os registros médicos, ela nunca parou de procurar pelos filhos gêmeos que foram tirados dela. Mariana teve que se sentar. Durante todos esses anos, enquanto ela e Kevin cresciam achando que eram órfãos, a mãe biológica estava viva, provavelmente sofrendo com a perda dos filhos. A mais, o advogado continuou. Roberto Silva não era apenas um intermediário corrupto. Ele era primo de Maria Conceição. Ele literalmente roubou vocês da própria família, forjou a morte dela nos documentos e vendeu vocês para famílias diferentes. A dimensão do crime que haviam sofrido ficou clara para Mariana. Não haviam sido apenas separados, haviam sido roubados de uma mãe que os amava e que nunca havia consentido com a adoção. Naquela tarde, Mariana reuniu Rosa, João, Marta e Kevin na sala de sua casa novamente. Desta vez, ela era quem tinha revelações para fazer. Nossa mãe biológica está viva, ela anunciou diretamente. Maria Conceição dos Santos vive em Praia Grande e nunca parou de procurar por nós. Rosa ficou pálida. Isso é impossível. Roberto me mostrou a certidão de óbito dela. Certidão falsa. Roberto forjou a morte dela para vocês não fazerem perguntas e não tentarem devolver a gente para ela. Kevin, que estava ouvindo tudo com atenção, fez a pergunta que ninguém havia ousado fazer: podemos conhecer ela? O silêncio na sala foi pesado. Rosa estava devastada descobrindo que havia sido enganada sobre tudo. João e Marta estavam apavorados com a possibilidade de perder Kevin para uma terceira família. Mariana estava dividida entre o alívio de descobrir que a mãe estava viva e o medo do que encontrariam. Kevin, Marta disse com a voz trêmula: você quer conhecer sua mãe biológica? Eu quero conhecer, mas vocês sempre vão ser meu pai e minha mãe, Kevin respondeu com a honestidade das crianças. Só que agora eu tenho uma irmã e talvez também tenha uma mãe biológica. Isso não é legal. A perspectiva de Kevin sobre a situação surpreendeu todos os adultos. Para ele, não era uma questão de escolher uma família ou outra, era uma questão de ganhar mais pessoas para amar e ser amado. E se ela quiser vocês de volta? João perguntou com medo. Ela não pode nos tirar de vocês, Mariana respondeu. Vocês criaram Kevin com amor por 8 anos. Rosa me criou com amor por 26 anos. Família não é só sangue, família é amor, cuidado, presença. Mas isso não significa que não possamos conhecer nossa história completa. No sábado seguinte, Mariana, Kevin, Rosa, João e Marta fizeram a viagem para a Praia Grande. O lar para idosos Boa Esperança era um lugar simples, mas limpo e bem cuidado. Maria Conceição dos Santos, agora com 61 anos, estava sentada na varanda quando eles chegaram. No momento em que ela viu Mariana e Kevin, seus olhos se encheram de lágrimas de reconhecimento imediato. Mesmo depois de 26 anos, mesmo com os problemas mentais que enfrentava, ela reconheceu seus gêmeos instantaneamente.
Meus bebês, ela sussurrou com a voz embargada. Vocês voltaram para mim. Kevin correu até ela e se jogou em seus braços sem hesitar. Você é nossa mãe de verdade. Sou sim, meu filho. Sou a mãe que nunca parou de procurar vocês. Mariana se aproximou mais devagar, ainda processando as emoções. Quando Maria segurou sua mão, ela sentiu uma conexão instantânea, um reconhecimento que vinha de algum lugar muito profundo da memória. Eu sabia que vocês estavam vivos, Maria disse olhando nos olhos dos dois. Mesmo quando todo mundo dizia que eu estava louca, eu sabia que meus gêmeos estavam em algum lugar, crescendo, se tornando pessoas maravilhosas. Mãe, Mariana disse a palavra pela primeira vez em relação a Maria, nós te perdoamos. Não foi culpa sua que nos separaram. E agora somos uma família gigante. Kevin exclamou com alegria. Tenho a Mariana, que é minha irmã e professora, tenho o tio João e a tia Marta, que são meus pais, tenho a vovó Rosa, que cuidou da Mariana, e tenho você, que é nossa mãe biológica. Para Kevin, a complexidade da situação se resolvia de forma simples: mais amor, mais família, mais pessoas importantes em sua vida. Sua inocência e sua capacidade de aceitar amor de múltiplas fontes ensinaram a todos os adultos uma lição valiosa sobre o que realmente significa família. Maria Conceição, apesar dos problemas de saúde, estava lúcido o suficiente para entender que seus filhos haviam sido bem cuidados e amados pelas famílias que os criaram. Ela não queria recuperá-los, ela queria conhecê-los, fazer parte de suas vidas, conhecer as pessoas que haviam cuidado deles durante sua ausência. Naquele dia, em vez de uma separação dolorosa ou uma disputa pela guarda das crianças, aconteceu algo extraordinário: a criação de uma família expandida, onde todos tinham lugar, todos eram importantes, e o amor não era dividido, era multiplicado. Se você está acompanhando esta história sobre família, reencontros impossíveis e amor que supera todas as barreiras, saiba que Histórias de Luz tem centenas de relatos reais como este. Inscreva-se em nosso canal para conhecer mais histórias de famílias reunidas, de perdões que curam gerações e de como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Agora vamos descobrir como essa reunião familiar transformou para sempre a vida de todos os envolvidos. Se você está acompanhando esta história sobre família, reencontros impossíveis e amor que supera todas as barreiras, saiba que Histórias de Luz tem centenas de relatos reais como este. Inscreva-se em nosso canal para conhecer mais histórias de famílias reunidas, de perdões que curam gerações e de como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Agora vamos descobrir como essa reunião familiar transformou para sempre a vida de todos os envolvidos. 6 meses após o reencontro com Maria Conceição, a vida de Mariana e Kevin havia se transformado completamente, mas não da forma que ninguém esperava. A descoberta de que eram gêmeos separados criminalmente criou uma corrente de mudanças que foram muito além de suas vidas pessoais. O advogado que Mariana contratou descobriu que Roberto Silva havia operado um esquema muito maior do que imaginavam. Entre 1995 e 2000, ele havia separado pelo menos 15 pares de irmãos, sempre alegando que era melhor para as crianças, quando na verdade estava multiplicando seus lucros. Cada criança vendida separadamente rendia mais dinheiro do que manter irmãos juntos. Mariana, o advogado, ligou numa manhã de setembro: conseguimos localizar outras 5 famílias que foram vítimas do mesmo esquema. Tem irmãos que se procuram há décadas, sem saber que estão vivos. A descoberta foi devastadora e ao mesmo tempo esperançosa. Devastadora porque revelou a extensão da crueldade do crime que sofreram. Esperançosa porque significava que outras famílias poderiam ser reunidas como eles foram. Mariana tomou uma decisão que mudaria sua vida profissional para sempre.
pediu licença da escola e decidiu se dedicar integralmente a ajudar outras famílias a se reencontrarem. Com a ajuda do advogado e de uma assistente social, criou um projeto chamado Irmãos Separados, uma organização não governamental dedicada a localizar irmãos que haviam sido separados por esquemas ilegais de adoção. Kevin, mesmo sendo apenas uma criança, se tornou o símbolo do projeto. Sua história emocionava as pessoas e mostrava que era possível se reencontrar depois de décadas. Ele participava de eventos, contava sua experiência e sempre terminava suas falas dizendo: "Se eu encontrei minha irmã depois de tanto tempo, vocês também podem encontrar a sua família." A primeira família que conseguiram reunir foi a de duas irmãs que haviam sido separadas em 1998. Ana e Beatriz, hoje com 28 e 26 anos, se reencontraram depois que Beatriz viu a história de Mariana e Kevin na televisão e reconheceu detalhes que se encaixavam com sua própria história. "Quando vi Kevin falando sobre os sonhos que tinha com a irmã, eu me lembrei dos meus sonhos", Beatriz contou emocionada. "Eu sempre sonhava com uma menina mais velha que brincava comigo e me protegia. Nunca entendi por que tinha esses sonhos." O reencontro de Ana e Beatriz foi ainda mais emocionante que o de Mariana e Kevin, porque elas haviam crescido na mesma cidade sem saber. Moravam a apenas 15 quilômetros uma da outra e frequentavam o mesmo shopping, provavelmente se cruzaram dezenas de vezes sem se reconhecer. Em apenas 6 meses, o projeto Irmãos Separados conseguiu reunir 7 pares de irmãos. Cada reencontro trazia mais visibilidade para o projeto e mais famílias procurando ajuda. Mariana se tornou uma referência nacional em reunificação familiar. A vida de Kevin também havia mudado completamente. Ele continuava morando com João e Marta, mas agora tinha uma rotina de visitas regulares a Maria Conceição no lar de idosos e participava ativamente do projeto da irmã. Sua personalidade naturalmente carismática e sua história tocante o tornaram um pequeno embaixador da causa. "Tia Marta", Kevin disse numa tarde, "você não acha incrível que nossa história está ajudando outras famílias a se encontrarem?" "É muito incrível, filho. Você e a Mariana estão fazendo algo muito importante. E você sabe o que é o mais legal? Agora eu tenho você, o tio João, a vovó Rosa, a mãe Maria e a Mariana. E todas essas pessoas me amam de jeitos diferentes, mas todas são importantes." Kevin tinha desenvolvido uma sabedoria emocional impressionante para sua idade. João e Marta, que inicialmente temiam perder Kevin para as outras famílias, descobriram que o contrário havia acontecido. Kevin estava mais seguro e feliz do que nunca, porque finalmente entendia sua história completa e sabia que era amado por muitas pessoas. Rosa, a mãe adotiva de Mariana, também havia encontrado um novo propósito. Ela se tornou voluntária do projeto, usando sua experiência como mãe adotiva para ajudar outras famílias a navegarem as complexidades emocionais da reunificação. Mariana, Rosa disse numa tarde enquanto organizavam documentos no escritório improvisado do projeto, "Eu me arrependo de ter escondido a verdade por tanto tempo. Mas vendo o bem que vocês estão fazendo agora, acho que Deus usou até mesmo os erros do passado para um propósito maior." Maria Conceição, apesar das limitações de saúde, se tornou uma figura querida no lar de idosos. Ela contava para todos os outros residentes sobre seus gêmeos famosos que apareciam na televisão ajudando outras famílias. Sua condição mental havia melhorado significativamente desde o reencontro com os filhos. "Vocês sabem por que eu nunca desisti de procurar vocês?" Maria perguntou para Mariana e Kevin durante uma visita. "Porque o amor de mãe não se apaga. Mesmo quando eu estava confusa por causa das drogas, mesmo quando todo mundo dizia que vocês estavam mortos, meu coração sabia que vocês estavam vivos." A história de Mariana e Kevin chamou a atenção das autoridades.
O Ministério Público abriu uma investigação sobre o esquema de Roberto Silva e descobriu que muitos funcionários públicos haviam recebido propina para facilitar as adoções ilegais. Várias pessoas foram indiciadas, mesmo que postumamente no caso de Roberto. O que Roberto fez foi um crime contra a humanidade, disse o promotor responsável pelo caso. Separar irmãos deliberadamente, mentir sobre a morte dos pais biológicos, forjar documentos, tudo isso para lucrar com o sofrimento de famílias vulneráveis. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Durante as investigações, descobriram que Roberto Silva não havia agido sozinho. Havia uma rede organizada de sequestro e venda de crianças que operava em vários estados brasileiros. Mariana e Kevin não eram apenas vítimas isoladas, eram parte de um esquema criminoso muito maior que afetou centenas de famílias. Mariana, o promotor a chamou em seu gabinete. Vocês foram muito corajosos em expor essa situação. Por causa da coragem de vocês, conseguimos desmantelar uma rede que operava há décadas. Centenas de famílias vão poder se reencontrar graças ao trabalho de vocês. Foi nesse momento que Mariana compreendeu completamente o significado de sua jornada. Ela e Kevin não haviam sido separados apenas por acaso ou por azar. Eles haviam sido separados para que, no momento certo, pudessem se reencontrar e usar sua experiência para ajudar centenas de outras famílias. Kevin, ela disse para o irmão naquela noite, você percebe que nossa separação foi terrível, mas nossa reunião está salvando outras famílias? Percebo sim, irmã. Acho que Deus deixou a gente se perder para que depois a gente pudesse ajudar outras pessoas a se encontrar. A sabedoria de Kevin, aos 8 anos, resumiu perfeitamente o que havia acontecido com eles. Sua separação criminosa havia se transformado em uma missão de vida que estava reunindo famílias em todo o Brasil. Step 8. Estado final da protagonista. Um ano após o reencontro, Mariana havia se tornado uma das principais especialistas em reunificação familiar do Brasil. O projeto Irmãos Separados havia se expandido para 5 estados e contava com uma equipe de 20 pessoas, incluindo advogados, assistentes sociais, psicólogos e investigadores particulares. Sua vida pessoal também havia encontrado um equilíbrio perfeito. Ela voltou a dar aulas 3 manhãs por semana na mesma escola onde conheceu Kevin. Agora ela sabia que não era coincidência ter sido designada para aquela turma. As tardes eram dedicadas ao projeto, e os finais de semana eram reservados para a família expandida que haviam criado. Professora Mariana, seus alunos agora a chamavam com ainda mais carinho. É verdade que você tem um irmão famoso? Kevin realmente havia se tornado famoso. Sua história aparecerá em programas de televisão, revistas e jornais. Ele era convidado para eventos sobre direitos das crianças e sempre emocionava a plateia com sua naturalidade e sabedoria. Não é que ele é famoso, Mariana respondia aos alunos, é que ele ajuda outras crianças a encontrarem suas famílias. Isso é muito mais importante que ser famoso. Kevin continuava sendo o menino doce e carinhoso de sempre, mas agora tinha um propósito claro na vida. Aos 9 anos, ele já sabia que queria trabalhar ajudando famílias quando crescesse. Sua experiência havia lhe dado uma maturidade emocional impressionante. Mariana, Kevin disse numa tarde enquanto faziam dever de casa juntos, você se arrepende de ter demorado tanto para me encontrar? Não, Kevin. Porque agora eu entendo que a gente precisava crescer separados para poder ajudar outras pessoas quando se reencontrassem. Se tivéssemos crescido juntos, talvez nunca tivéssemos descoberto o esquema do Roberto e nunca tivéssemos ajudado outras famílias. A relação entre os dois havia se desenvolvido de forma natural e bela. Mariana não tentou ser mãe de Kevin, ela era sua irmã mais velha, sua protetora, sua melhor amiga. Kevin não viu nela uma figura materna,
mas uma companheira de vida que sempre estaria do seu lado. João e Marta haviam se tornado parte integral do projeto Irmãos Separados. João usava suas habilidades em contabilidade para gerenciar as finanças da ONG, e Marta coordenava os voluntários. Eles entenderam que fazer parte da missão de Mariana e Kevin era a melhor forma de apoiar o filho. Nunca imaginamos que adotar Kevin nos levaria a uma vida tão significativa, Marta refletiu numa reunião do projeto. Pensamos que estávamos salvando uma criança, mas no final foram eles que nos ensinaram o verdadeiro significado de família. Rosa havia encontrado na sua experiência como mãe adotiva uma fonte de sabedoria para ajudar outras famílias. Ela conduzia grupos de apoio para pais adotivos que descobriam que seus filhos tinham irmãos biológicos vivos. O amor não diminui quando se divide, ela sempre dizia nesses grupos. O amor se multiplica. Quando Mariana reencontrou Kevin, eu não perdi uma filha, eu ganhei um filho. Maria Conceição, apesar de suas limitações, havia se tornado uma defensora dos direitos dos pais biológicos. Sua história mostrava como famílias vulneráveis podiam ser vítimas de esquemas criminosos. Ela participava de palestras no lar de idosos e sempre terminava dizendo: nunca desistam de procurar seus filhos. O amor de mãe sempre encontra um caminho. A transformação mais impressionante havia acontecido na personalidade de Mariana. Antes do reencontro, ela era uma professora dedicada, mas que sempre sentia que algo estava faltando em sua vida. Agora ela era uma mulher completa, realizada.